Pesquisa e Extensão, ENEP 2011. Antes de mais nada, eu gostaria de avisá-los, nós temos uma mesa de avaliação do ENEP. Essa avaliação pode ser feita de duas formas, ou pelo site www.unoeste.br/SAV ou nos computadores do blog, inclusive nos que estão à disposição de vocês. Dentro das atividades propostas pelo ENEP, o dia de hoje ficou reservado para discussões sobre pesquisa, com a realização do Encontro Anual de Pesquisa Institucional e Iniciação Científica, o ENAP. Pretendemos discutir também como inserir nesse novo momento social aquelas pessoas que ainda não participam de mundo informatizado, que é dominado pelos meios de comunicação e que, portanto, não tem acesso à gama de informação que circula à sua volta. Neste momento, vamos compor a mesa de debate, mas primeiro solicitamos a todas as pessoas presentes que desliguem os seus celulares ou que os coloquem em modo silencioso. Chamamos para compor a mesa de debate o professor doutor Munir Jorge Felício, que na noite de hoje será o presidente da mesa com a responsabilidade de coordenar o evento. Professor e diretor da Faculdade de Comunicação Social, o professor Munir possui graduação em Teologia pela Faculdade de Teologia Nossa Senhora da Assunção, 1983, graduação em Filosofia pela Universidade do Sagrado Coração, em 97, graduação em Direito pela Universidade do Oeste Paulista, 2003, mestrado em Educação pela Universidade do Oeste Paulista, 2002, e doutorado em Geografia pela Universidade Estadual Paulista, Júlio de Mesquita Filho, 2011. Atua principalmente com os seguintes temas: campesinato, conflitualidade, debate paradigmático, imprescindibilidade e questão agrária. Convidamos agora o professor doutor Divino José da Silva. O professor Divino possui graduação em Filosofia pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, mestrado em Fundamentos da Educação pela Universidade Federal de São Carlos e doutorado em Educação pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho. Atualmente é professor assistente doutor da Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, a Unesp de Presidente Prudente. Tem experiência na área de educação, com ênfase em filosofia da educação, atuando principalmente com os temas educação, teoria crítica, formação de professores, ética e preconceito. Chamamos a professora mestre Marcela Regina Guerre Barrios Marino. Possui graduação em Comunicação Social, com habilitação em Publicidade e Propaganda pela Fundação Casper Libero e mestrado em Educação pela Universidade do Oeste Paulista. Atualmente é professora e coordenadora de projetos experimentais da FACOP e é coproprietária da agência de publicidade Marca X, aqui em Presidente Prudente. Convidamos a professora mestranda Carolina Zocolaro Costa Mancuso. Carolina é graduada em Comunicação Social com habilitação em Jornalismo pela Universidade do Oeste Paulista. Possui MBA em Agronegócios pelas Faculdades Integradas Antônio Eufrásio de Toledo. Cursa mestrado em Comunicação Visual pela Universidade Estadual de Londrina, a UEL. Atualmente é coordenadora do curso de Jornalismo da FACOP e coordenadora do portal FACOP. Tem experiência em televisão e trabalhou em afiliadas da Rede Globo como produtora, editora de imagens, texto e coordenadora de reportagens. Também tem experiência em jornalismo impresso, jornalismo online e assessoria de imprensa. Convidamos o professor mestre Wagner Aparecido Caetano. Possui graduação em Filosofia pela Universidade do Sagrado Coração, especialização em História e Filosofia das Ciências pela UEL e especialização em Ensino de Filosofia
em Educação pela Universidade do Oeste Paulista, UNOeste. Tem experiência de 8 anos no ensino de nível superior. Atualmente é professor na Universidade do Oeste Paulista, UNOeste, além de exercer a docência em 3 colégios particulares na cidade de Presidente Prudente. Composta a mesa, passo a palavra para o professor Munir, que conduzirá o debate. Boa noite, sejam bem-vindas e bem-vindos ao INEP. E nesta noite queremos, nós da FACOP, de forma integrada aos objetivos do INEP, proporcionar uma discussão em torno do tema. Por isso, quero agradecer carinhosamente a presença do professor Dr. Divino, que aceitou o nosso convite. Vai ser para nós uma noite de grande aprendizado, de discussão, reflexões. Muito agradecido pela sua disponibilidade. Ao professor Wagner, por compor a mesa e nos ajudar a debater um tema atual. E as professoras Marcela e Carol, por nos ajudar a trazer o debate no âmbito da comunicação social, na linha e nas abordagens da publicidade e do jornalismo. Então, nós vamos fazer da seguinte forma: eu vou convidar aos colegas que voltem aos seus lugares, ali na plateia. O professor Divino terá em torno de 30, 40 minutos para a sua colocação, e nós vamos acompanhar as colocações dele. Depois retornaremos à mesa dos debates, e aqui com os assuntos e as reflexões colocadas pelo professor Divino, nós daremos continuidade a essa mesa redonda. Vamos voltar. Bom, boa noite, é um prazer estar aqui. Agradeço ao Rogério pelo convite que foi formalizado, ao Munir, também amigo, já de longa data, não estão longe, mas de 4 anos para cá. Ele fez o doutorado junto com a minha esposa, na geografia na UBS, e acabou ficando amigos, né? O Rogério é meu orientando a doutorado em educação na Unesp. Então, muito obrigado pelo convite. Eu vou tentar aqui ser breve e tentar também ser preciso, que é o mais difícil, né, de fazer a exposição. Parabenizá-los pelo evento, pelo tamanho do evento, que congrega, nesse momento, além do ENEP, outros eventos, né, estão conjugados a esse. Eu, então, para tratar do tema, eu fiz um recorte, claro que puxando o assado para a minha brasa, obviamente, né? Como eu não venho da área de comunicação, estou aqui no meio de comunicólogos, né? E até me esforcei para fazer um PowerPoint, que eu quase não uso, pouco uso, né? A minha área, a gente quase não trabalha no PowerPoint. Né? Então, eu pensei, bom, para trabalhar com os comunicólogos, eu vou ter que me esforçar a fazer um slide e me arriscar nesse negócio, né? Então, o recorte que eu fiz é o seguinte: eu dei um subtítulo, estou imaginando também que os colegas vão fazer uma exposição, temporalidade do presente e ética na sociedade da informação. Obviamente, o tema dessa mesa é a comunicação social construindo conhecimento na sociedade da informação. Primeiro dizer que eu acho de suma importância esse tema, da ordem do dia, né? E vou discutir numa perspectiva não muito... Eu prefiro fazer uma discussão um pouco mais, talvez mais crítica, não sei se muito otimista, em função do viés que eu estou dando aqui para esse aspecto mais, que eu estou chamando mais ético. E, obviamente, depois do debate, a gente pode, questões que ficarem nebulosas, a gente pode aprofundá-las e tratá-las de uma perspectiva, talvez, mais aberta. Talvez a exposição seja aparecer um pouco, talvez, dogmática, um pouco crítica, mas a tentativa é da gente poder também forçar a pensar o que nós estamos,
que a sociedade do conhecimento, da informação, o que ela nos transformou, o que ela tem feito, a sociedade tem feito de nós. O que ela tem, que tipo de subjetividade essa sociedade da informação tem produzido, que tipo de sujeitos ela tem produzido. Então a intenção é pensar um pouco essas questões, e aí pode passar. Aqui já estou dizendo do meu recorte, né? Sobretudo aqui tentando abordar uma perspectiva ética para pensar os efeitos dessa sociedade da informação, ou dessa sociedade tem exercido, né, sobre a nossa percepção subjetiva do tempo, que chamaria aqui de temporalidade. Afinal, o que muda, né, nessa sociedade da informação? A forma como nós lidamos e percebemos o tempo. Né? Principalmente, esse é um enfoque, um aspecto que eu vou reforçar bastante aqui. E vou tratar isso em 5 aspectos gerais, que a gente poderia chamar então de aspectos que caracterizam a cultura na sociedade da informação. Então eu não vou me ater aqui em discutir detalhadamente o que é a sociedade da informação, vou discutir de uma forma mais geral, tratando desses 5 aspectos aí que eu estou chamando. Primeiro, nova relação com o tempo, excesso de informação, excesso de opinião, excesso de trabalho, sociedade hedonista e consumista. Na verdade, no corpo do texto eu acrescentei sociedade consumista e hedonista. Eu acho que esses aspectos, pode ter outros, são os que eu vou privilegiar aqui nessa discussão. Eu vou ter um probleminha que eu vou ter que tirar o óculos, porque senão não me enxergo, né? De perto me enxergo e de longe não. Então é um negócio. Mas, então eu começo por essa nova relação, me parece, nós temos estabelecido com o tempo, nessa chamada sociedade da informação. Claro que aqui eu estou entendendo que a sociedade da informação, alguns do conhecimento, não concordo muito, depois vou mostrar por que não concordo, colocar essa equivalência entre sociedade da informação e sociedade do conhecimento. Eu inicio então, pode passar, com uma pequena crônica da Clarice Lispector, né? E vou ler, não vou tanto lá, eu vou ler. Estou com saudade de mim, ando pouco recolhida, atendendo demais ao telefone, escrevo depressa, vivo depressa. Onde está eu? Preciso fazer um retiro espiritual e encontrar-me, enfim, mas que medo de mim mesmo. Então, a crônica diz é preciso parar. Essa crônica, sou ingênua para a gente, né? Você fala, mas está falando que a parada de atender o telefone, né? Imagina nós, o que nós atendemos, telefone, celular, e-mail e outros aparatos mais, nós estamos cercados de uma parafernália tecnológica e ficamos praticamente perdidos, né? Se for atender a todas as solicitações que essas tecnologias têm exigido de nós, né? Ao mesmo tempo que ela é ingênua, ela nos revela, pelo menos, né, o convite, né, da aspecto, exatamente para a gente pensar a forma como nós, pelo menos a mim, dá para pensar assim, a forma como nós somos governados, sobretudo, por essas demandas do presente e que aumentaram, intensificaram, sobretudo, com as novas tecnologias, enfim, com essa parafernália toda que nos cerca, com o intuito, inclusive, de dizer para nós, podemos ganhar tempo. Então nós ficamos extremamente tomados por elas, compramos, aparatamos, computadores de última geração, não sei mais o que, netbook, com mais as inovações mais recentes, que eu nem sei dizer o nome, não é? Sempre acreditando que podemos ter mais tempo. Na verdade, é uma grande ilusão. Não é? Cada vez mais que ganhamos tempo, esse mesmo tempo é consumido por mais trabalho, obviamente, e ficamos na expectativa e sempre na ilusão de que teremos tempo para lazer, para cuidar dos filhos, para namorar, amar, enfim, para fazer uma série de outras coisas que comumente ou normalmente não podemos fazer. Então, a sensação assim de poder ter tempo, para ter mais tempo, né? E na verdade ficamos tomados, submetidos,
regrados por essas tecnologias. Só um minutinho. Então, o lema dela é viver depressa. De fato, esse parece ser o grande vício nosso, né, o que move a nossa vida na contemporaneidade, né, e que define também a nossa experiência com o tempo ou do tempo no momento presente. O tempo de ócio, o nosso tempo, o tempo do ócio, o famoso ócio grego, medieval, né, foi substituído por uma coisa que chama tempo livre. Né? Tempo livre, completamente regido e orientado pelo tempo do mercado. Na verdade, nós não temos, segundo o Adorno, filósofo que tratou desse tema, né, diz o seguinte: nós não temos o tempo livre nosso, é uma grande ilusão, porque o tempo é ocupado pelo mercado. Mesmo eu estou em casa, deitado no sofá, assistindo a televisão, meu tempo está sendo ocupado pelo mercado, obviamente. Claro, eu saio para me divertir, lá está o mercado. Aliás, ele dita como é que eu tenho que me divertir, quais são os aspectos mais interessantes para eu poder usufruir do meu entretenimento. Enfim, está tudo regido por essa lógica do mercado. Na verdade, o tempo, chamado tempo livre, é uma paródia, né? É uma imitação muito ruim do chamado tempo de trabalho. Nós continuamos como consumidores, continuamos até os gestos, né? Se a gente for ao shopping, agora não sei se ainda tem naquela parte de brinquedos, tinha uma plataforma que o sujeito pisava nos negócios, e era um tipo de dança, acompanhava os movimentos na tela, pisando na plataforma, não sei como é que chama o brinquedo, né? Uma coisa ridícula, né? Porque você sabe o sujeito e você fica pulando em cima do negócio, acompanhar o ritmo da máquina, né? Sai da suave, se for feliz, né? Morrendo. E não é nada mais do que você entrar no ritmo da própria máquina e submeter um negócio que é ditado, para mim não tem sentido, na verdade é isso. Né? Então esse tempo livre se alia à forma de controle, né? Desculpa, vai passando aí, eu esqueci, agora tem que passar. Pode soltar o outro. Então esse tempo livre se alia às formas de controle que ganha força com a indústria do espetáculo, com a publicidade. Claro, cada vez mais a propaganda, e eu estou aqui num curso com pessoas que se preparam, vão ser profissionais, e para entender desse negócio. Né? E por isso a responsabilidade de vocês é muito grande. Eu vou falar um monte de besteira aqui, mas uma coisa que eu gostaria de dizer é o seguinte: vocês, aliás, todo o curso profissionaliza, né, para profissionais, pedagogia, filosofia, sociologia, matemática, enfim, confirmação, para formar profissionais. E todos, obviamente, com compromisso, com seriedade, com responsabilidade. Mas vocês têm mais, porque vocês estão aqui para entender, né, boa parte, né, para entender como é que você pode produzir no outro uma reação. Né? Você pode vender para o outro, vender, aspas, né, uma mensagem e convencê-lo de que aquilo é importante para ele. Então veja o poder que vocês têm, né? Um poder enorme. Mas vocês têm as estratégias, vocês aprendem isso. Como é que eu posso produzir no outro o desejo? Ou mais do que isso, produzir no outro essa necessidade do gozo, né? Porque mais do que desejo. Porque o que nós temos hoje é assim: você tem, sobretudo a propaganda, a publicidade, dizer goze já, não é nem desejo, precisa, goze já, agora, sem nem tempo. Aliás, é complicadíssimo, né? Desejar, eu posso desejar, elaborar meu desejo, esperar, trabalhar o meu desejo. O gozo não, é agora, uso de mais impulsivo, de mais inconsciente que há em nós. Então, os casos vocês têm, e eu vou tentar encaminhar um pouco a conversa nesse sentido, da responsabilidade de vocês como profissionais, né? Que tem que trabalhar, tem que ganhar o sustento, obviamente, e não pode abrir mão de alguns princípios nesse jogo. Né? Então, nós somos atingidos aí por uma quantidade enorme
disputa a nossa atenção, medita o ritmo do nosso tempo, do pensamento, a escolha das palavras, né, dos nossos assuntos. Enfim, é como se nós fôssemos tomados por um excesso de estímulos que ditam, né, o que vamos fazer, um excesso de imagens, né, que a gente pode dizer que a gente fala de sociedade ao predomínio do audiovisual, na verdade é o predomínio visual, o predomínio da imagem, não tenha dúvida, né? Nós somos o tempo todo tomados por imagens. O texto, toda imagem texto, mas o texto falado, por exemplo, ou a leitura, ele é muito pequeno, né? Nós temos, aliás, um vício por imagem, nós estamos viciados em imagem. Tem um autor alemão, que é chamado Christoph Türk, que diz o seguinte: nós vivemos no presente uma espécie de vício por imagens, nós não aguentamos, nós temos necessidade de não só imagem, mas também de informação, né? Nós gostamos ao tempo todo de olhar o celular, saber se tem mensagem, abrimos o e-mail a todo momento, desesperados, ninguém manda e-mail, a gente fica achando que ninguém gosta mais da gente, que estamos perdendo, né, o espaço, enfim, estamos desorientados, né? Agora, há de fato um excesso de imagem. E ele chama isso de sociedade sociedade da informação, ele chama também de sociedade da sensação. Os nossos sentidos são ocupados integralmente na sociedade. Os administradores, aqueles que produzem, né, sentem desafiados, porque o grande desafio para vocês que mexem com comunicação é como é que eu posso atingir o outro, né? Como é que eu posso atingir o outro no momento em que o nosso aparato sensorial está saturado? Nós já não suportamos mais, nós estamos por aqui de imagens, de solicitações da nossa atenção, né? Então, quem vai poder, a grande luta é quem e de que forma vou poder atingir, ter a atenção do outro por alguns instantes ou por alguns segundos, né? Então, é uma espécie de saturamento. Bom, ainda voltando ao tempo livre, pode passar para frente. O Adorno diz o seguinte, né, divertir-se nesse chamado tempo livre significa estar de acordo. Isso revela essa afinidade, né, originária entre a diversão e os negócios. O próprio uso que se faz do tempo livre no estágio atual do capitalismo. Bom, já havia comentado isso, né, estou só reforçando. E tem uma autora, que é uma psicanalista, que tem feito trabalhos importantes acerca da cultura contemporânea, e tentando pensar sobretudo a forma como a mídia tem usado, lidado com os nossos desejos, com a necessidade do gozo, né? Mas também para pensar a forma como nós temos usado o tempo. Ela diz, nós vivemos hoje, né, o nosso tempo, é um tempo cronometrado pelos relógios, né, pelo relógio. E nós temos aí registros, né, marcados mesmo pela velocidade e pela pressa ditada, tanto pelo trabalho como também pelo mercado. Assim, nós ficamos numa situação difícil. Nós ficamos, ou somos, nos tornamos uma espécie de compulsivos. O tempo todo nós temos, buscamos respostas, queremos, abrimos, fechamos o e-mail, abrimos o celular, queremos saber se tem mensagem ou se não tem. Uma espécie de hiperativos, né? Ou caímos no outro aspecto, uma espécie de deprimidos. Né? Você tem deprimido no limite, né? Eu entendo depressão, estudo depressão, mas o deprimido é aquele que se recusa de alguma forma a entrar no ritmo, ele resiste. Ou pelo menos, e a forma que é uma certa desistência, desiste, né? Não consegue resistir e há, portanto, uma certa desistência. Nós ficamos um pouco nesse jogo, ou compulsivos, ou então caímos numa certa depressão, porque não conseguimos acompanhar, ou desistimos de acompanhar o ritmo desse tempo presente. É um tempo também do endividamento, nós estamos endividados. Dívida do trabalho, quando eu digo, quer dizer assim, estamos sempre devendo alguma coisa para alguém, não é?
o relatório que nós não fizemos, preencher não sei o que nós não conseguimos, um trabalho que nós não conseguimos entregar, uma banca que eu tenho que ir, tenho que ler madrugada para poder falar, e assim passamos o tempo, né? Sempre devendo alguma coisa para alguém, e parece que nunca podemos concluir nada. A sensação é essa, nada se conclui, né? E aí, esse jargão da empresa, o espírito empresarial, que invade, né, a escola, as universidades, todos os espaços, né? Então, a conversa é formação permanente, controle de qualidade, né, avaliação baseada em critérios quantitativos, competências e habilidades, tudo isso em nome da competição e por isso se ficar fora do mercado de trabalho. Nós estamos, em todo momento, vocês, quem estuda, enfim, está aqui, a competição é acirrada, estamos o tempo todo sendo lembrados de que não podemos deixar de buscar a informação. A ideia é exatamente essa, né? Buscar a informação como condição da nossa competição no mercado. O segundo ponto, como disse, você vai marcando o tempo aí, você pode dar é o excesso de informação. Contraditoriamente, um pouco paradoxo, né? Mas a sociedade da informação está marcada, não sei se paradoxo, mas por um excesso de informação. E isso, por essa razão também, estamos mais pobres em experiências. Podia ser o contrário, você tem muita informação, significa que nós temos mais condições, podemos elaborar, podemos apreciá-las. E exatamente aqui está parece um certo engano. O excesso de informação é uma anti-experiência, né? A tônica do tempo presente é: devemos estar informados. Passamos o tempo todo buscando informação, correndo atrás dela, como se ela fosse nos escapar. E, claro, informação aqui é diferente de conhecimento e é diferente também de sabedoria e de saber. E nessa sociedade da informação, vou comentar muito rapidamente, depois ele pode aprofundar isso, no caso, há um intercâmbio, né, entre os termos, ou uma equivalência entre os termos, sociedade da informação, sociedade do conhecimento e sociedade da aprendizagem ou aprendizagem. Né? O conhecimento fica reduzido à posse da informação e a aprendizagem à atividade de processar a informação. Não dá para a gente, me parece, concordar com essa ideia. Né? Quando a gente fala de sociedade da informação, é uma expressão extremamente ambígua. Né? Ela tanto podemos pensar numa perspectiva positiva, dizer, bom, nós temos agora, com as inovações tecnológicas, um excesso de conhecimento, uma sobra, um acúmulo que pode ser repassado, pode ser reelaborado, nós temos mais informações. No entanto, você tem que pensar também que essa mesma informação, hoje, ela é também mercadoria. Ela está profundamente atrelada aos interesses do mercado. Está atrelada aos avanços tecnológicos e, portanto, não foge dessa mesma lógica do mercado. Bom, vivemos no mundo da notícia da informação condensada de fácil consumo e assimilação. Na verdade, tudo tem que ser simplificado. Me permita, eu sou professor também, sei que tem vários colegas aqui professores, há 20 anos lá no ensino superior, e não estou dizendo que estejamos piores, não acredito que estejamos piores do que há 20 anos atrás, uma situação pior do que há 20 anos atrás. Mas temos que concorrer de forma muito desigual primeiro com a grande disponibilidade de informação que está para todo lado, e mais do que isso, uma certa dificuldade dos alunos em ler, me parece, texto um pouco mais de tamanho e profundidade, né? Uma reclamação, tudo tem que ser simplificado, essa cultura do resumo, né? Tudo estudar, ler, né? E aprender tornou-se algo fastidioso, né? Cansativo, e o caminho além do mínimo esforço, me parece, né? Então parece que sob a influência da mídia e desses aspectos da sociedade da informação, aprender tornou-se algo mais difícil. Então há uma certa demagogia da facilidade, uma pedagogia da facilitação, me parece, né? Tudo tem que ser muito simplificado, nada de coisa complexa.
texto não pode passar 3 páginas com os gente fica descabelando, né, xingando o professor, falando esse maldito, fica dando texto grande para a gente ler, texto difícil, né? E por aí vão as reclamações, né? Bom, podemos pensar também na velocidade da informação, a quantidade e a forma rápida como ela é dada e que nós não temos como processá-las ou pensar acerca delas, né? E outro ponto que marca, né, a velocidade da informação. Passo para um ponto que também a gente pode abrir para discussão. Outro se tem informação, muita informação, tem também excesso de opinião. É quase um imperativo dar opinião e ouvir a opinião dos outros. É um negócio assim excessivo, aborrece. Aquela coisa do professor na sala de aula, às vezes fala, você não tem nada para falar? Bom, claro que na relação à sala de aula, a gente quer que o aluno fale, dê opinião, mas há uma cultura que está posta, nós temos que emitir opinião sobre tudo, sobre qualquer coisa. Fale qualquer coisa, mas fale. Diga nada, mas fala alguma coisa. Né? Essa parece ser uma das tônicas dessa chamada sociedade da informação. Aliás, você não dá opinião, não emitir opinião sobre qualquer coisa. Mas como você não tem opinião, qual o problema? Eu não quero dar opinião. Né? Então tem um filósofo francês, que é o Gilles Deleuze, ele diz assim, não é mais fazer com que as pessoas se exprimam, mas arranjar-lhes vácuos, espaços de solidão, de silêncio, a partir dos quais elas teriam algo a dizer. Há algo de impositivo, de repulsivo em nossa sociedade que cobra que as pessoas tenham sempre que expressar opiniões, sempre demonstrar áreas de bem informadas. Né? A gente acha que, bom, o que não falta é exatamente opiniões. Né? Esses espaços de solidão e silêncio são impensáveis. Né? Estamos o tempo todo tendo em conta espaços de solidão e silêncio. Né? Primeiro, não há tempo ocioso, né? Nenhum tempo ocioso que esteja ocupado pela informação e pela demanda, dizendo, de opinião. Então, todos os espaços e tempos estão plenos de informação e de opinião. Né? Então, há digamos assim, uma articulação entre informação e opinião. Nós estamos o tempo todo submetidos à fala dos especialistas. Isso aqui é o Foucault que diz, né? Eu estou só repetindo. O tempo todo submetidos à fala dos especialistas. É do professor, é do médico, é do psicólogo, do jornalista, enfim, do pedagogo. E essas falas dos especialistas, o problema delas é o seguinte, eles dizem assim, não é qualquer um que pode dizer qualquer coisa de qualquer lugar. Né? O especialista é exatamente esse, ele que diz o lugar e diz o que pode falar. Antes de subir aqui, me apresentaram, dizendo que era professor, fiz mestrado, fiz doutorado, obviamente por uma gentileza, isso faz parte do espaço acadêmico, mas também, de alguma maneira, vai dizer para vocês, o sujeito vai falar, ele enfim, tem lá alguma habilidade para falar, ele vai falar algumas coisas que podem ser sérias, né? Ele pode ficar sentado, pode ser que saia alguma coisa que tenha valor, né? Mas isso é para dizer assim, ele está falando de algum lugar, ele fala de um lugar, né? E essa sociedade da informação e da opinião também é feita desses especialistas, de gente para dizer para nós uma série de coisas, e coisas que nos modelam, produzem em nós subjetividade, modo de pensar, sentir, agir, viver, querer, desejar. Né? Esses discursos, bom, ali eu comentei rapidinho, então, são ofertados por verdades que trazem a chave para o sucesso ou para a felicidade. Aí a televisão também está cheia disso. E às vezes nem são especialistas. Né? Então a gente pode ter a fala das celebridades, saber que tem um poder grande sobre nós, né? Ator, jogador de futebol e assim por diante. E esses discursos funcionam como fonte de dominação e intimidação das coisas, porque colocam entre nós e o mundo a fala dos especialistas. E como se dissesse para nós, não somos especialistas em determinado assunto, olha, você não entende nada, e mais, alguém disse que é especialista, eu tenho que acreditar nisso. Eu gosto de dar um exemplo disso, eu já bastante corriqueiro, que é quando aquela Richthofen matou o pai e a mãe, né?
Então foi um desespero, porque imagina uma filha bem cuidada, bem alimentada, estudando numa universidade pública famosa, particular, né, famosa, etc. E num determinado dia ela, enfim, junto com o namorado, mata o pai e a mãe. Bom, e agora? O que você tem que fazer? Tem que chamar o especialista para falar. Explicar por que uma filha, aparentemente um padrão de normalidade, de vida, padrão de vida bastante alto, mata o pai e a mãe. Claro, tem que chamar o especialista para acalmar, senão eu não vou dormir à noite. Né? Eu tenho 2 adolescentes em casa e se eu me acalmar, eu não vou dormir. Os caras vão me matar uma hora dessa. Ai, que isso é exagero. Aí veja o quanto é importante a fala do especialista e o quanto ela às vezes nos tranquiliza. Né? Mas, enfim, é só um exemplo, não é o mais bonito, mas enfim, é o que me veio aqui. O quinto aspecto, quarto, é o excesso de trabalho. Claro que essa necessidade da informação, das tecnologias, eu já antecipei um pouco, o que não nos falta é trabalho. E a forma de chegar até nós, porque o tempo todo nós temos, em casa eu não preciso mais ir na universidade. Eu posso ir lá para atender aluno. Mesmo assim, a gente resolve, a maior parte das coisas a gente resolve por e-mail, ou Skype, ou outras coisas. Né? Então você senta, levanta cedo, você abre o computador, tem uma porção de e-mails, vai dizendo o que eu tenho que fazer naquele dia, né? Responder, despachar, atender. É lá. Né? Então nós estamos o tempo todo. E mais, não há uma distinção entre trabalho e descanso mais. Né? Trabalho e lazer, por exemplo, não há mais nenhum tipo de. Não separamos mais isso. Né? Aliás, se antes o trabalho da fábrica, o trabalhador sair da fábrica para a escola para casa, para outros lugares, para o lazer, e havia uma distinção entre esses espaços, hoje nós estamos praticamente diluída. Nós não temos mais essas separações, porque o trabalho nós podemos levá-lo, transportá-lo para todos os lugares. Por exemplo, boa parte do trabalho nós podemos fazer e realizá-lo em qualquer lugar. Então não há essa separação. Então, essa lógica do trabalho estendida a todas as instâncias, né, do tempo vivido. E esse tempo também tornou-se mercadoria. Então, esse tempo, nosso tempo, pode ser comprado, investido e potencializado. O sujeito quer fazer render seu corpo, seu sexo, sua comida. Ele investe nas mais diversas informações para se rentabilizar, para se fazer render, para fazer render o seu tempo. Né? Isso é o que essa loucura, né? Nossa, correndo, uma espécie de cachorro, né? Correndo atrás do rabo, em busca do tempo. Na universidade, a gente encontra com as pessoas dos corredores, suando, né? Punhar de coisa de barra graça, falando que não tem tempo, reclamando, uns ficam deprimidos, aí adoecem. Então é um negócio assim desesperador, né? Um lugar que está ficando muito triste para a gente trabalhar, né? Porque se exige cada vez mais e os critérios de avaliação não são nada favoráveis, e aí as pessoas começam a se desesperar, né? Então, podemos dizer que nós somos ultra informados, transbordantes de opiniões e subestimulados, mas também sujeitos cheios de vontade e hiperativos, né? Ou corremos ou seremos atropelados, né? A sensação é essa. Não suportamos, com esse jogo todo, a lentidão. Né? Eu fico pensando como é que nós vamos lidar com os velhos daqui a tempo. Os velhos são lentos, perdem mobilidade. Um certo tempo, estranhei meu pai, achei que meu pai estava muito lento. Né? Claro, envelheceu mesmo, mas não foi 5 anos, não foi tanta coisa assim. Eu achava que ele estava muito lento, entrando no carro, muito lento, me incomodava. Depois eu me toquei um pouco, porque essa lógica da pressa, né? Você tem o trânsito por dentro, uma cidade pequena, placada, de pessoas cortadas, mas um trânsito extremamente violento. Né? As pessoas andam, parece que para atravessar a cidade você está em 15 minutos, as pessoas parecem que tem a sensação de não vai atravessar a hora para atravessar a cidade. Né? Mas tem a ver com essa
sensação, né, ou essa percepção do tempo, que tudo tem que ser feito de forma muito rápida, né, e cada vez mais acelerados. Né. Bom, passemos então ao... Bom, obviamente que essa sociedade da informação também está associada ao consumo e à busca do gozo e do prazer. O hedonismo aqui está no sentido, não no sentido grego, né? O hedonismo aqui está no sentido moderno, contemporâneo, que é o gozo a todo custo. Né? Então, é o consumo do tempo de vida e o consumo de coisas. Esse tempo também, como eu já disse, todo ele é ocupado por imagens. Então, o que organiza os laços da nossa vida em sociedade, na sociedade do consumo, é o caráter fetiche da mercadoria, né? Essa mercadoria que nos enfeitiça, os produtos, parece que eles falam conosco, né? A gente vai ao shopping, a mercadoria parece que ela fala com a gente, conversa com a gente, né? Você olha a vitrine e ela fala com a gente, não tem jeito. Agora, esse fetiche da mercadoria antecipa o valor do gozo, segundo a maneira aqui, né? O gozo, como eu disse, substitui o desejo. Desejamos o que nós desejamos. Desejamos e elaboramos o desejo. É importante fazer isso, não recebemos os pés pelas mãos. Né? Você tem um tempo para fazer isso. Agora, na cidade do consumo, não. A tentativa é para dizer assim: bom, compre já e goze já. Né? Claro. Tem um tal produto, você de fato terá o prazer X. Né? Então, todo o esforço deve voltar-se para a apropriação dos signos que representam o gozo. Aquilo que de fato me dá a sensação de felicidade, de estar na moda, de ser atual. Né? Esses signos estão associados à possibilidade de alcançar o reconhecimento pelos outros também. Né? A ideia do sucesso, nosso grande desejo, de modo geral, a pergunta é: como é que o outro me vê? Né? Nós podemos saber como é que o outro me vê. Isso é algo mais, isso é um narcisismo absoluto, né? Saber qual a percepção que o outro tem de mim. Agora, o mercado me diz como é que o outro pode me ver. Fala, consuma tal coisa, você será visto dessa ou daquela maneira. Né? E aí, então, quem não chama a atenção constantemente para si, quem não causa, pode passar, desculpa, quem não causa uma sensação, corre o risco de não ser percebido. De que forma, a grande jogada é essa, de que forma eu posso ser percebido, como é que eu posso conseguir a atenção, né? E aqui está ser reconhecido, esse é o suporte, digamos assim, do certo narcisismo. Pode passar. O narcisismo aqui significa dizer que o sujeito é um ponto de partida e chegada no cuidado de si. Eu cuido de mim na medida em que eu posso ser percebido, reconhecido pelo outro. Ou seja, o que se é, o que se pretende ser, deve caber no espaço da preocupação consigo. Preocupe comigo, o resto não me interessa. Eu quero saber, ter a certeza de que eu posso ser percebido e reconhecido pelo outro. A ideia do cuidado de si, ou da ética, ou das virtudes antigas ou medievais, quer dizer, tem que cultivar internamente, né, as virtudes, ela está completamente descartada. Esse cuidar de si hoje, ele está muito mais voltado para um cuidado do corpo. Cuidar do corpo, cuidar de si e cuidar do corpo. Das aspectos do corpo, tais como a beleza, saúde, manter em forma, ter uma vida longa. A preocupação consigo se define a partir de uma bioascese. Mesmo de um treinamento, né? Eu tenho que me submeter, ir para a academia. Veja, eu não sou contra a academia, preciso fazer inclusive academia, preciso, né, melhorar minha coluna e tal, mas é uma ditadura, né, dessa ideia do corpo perfeito, corpo que envolve então uma ascese da vida, porque é difícil aquele negócio, né? Se manter na academia diariamente, com todos os cuidados, tem que estar muito convencido. É um negócio chato pra caramba. Mas as pessoas medem a qualidade da pessoa, não pelas virtudes, mas pelos aspectos manifestos do corpo. Né? Então aí está a ideia da gente saúde. Estamos terminando, viu?
essa cultura que beneficia a moral do corpo, das sensações, pode passar, em detrimento da moral dos sentimentos. Acabou por privilegiar aspectos da aparência física da vontade. E aqui tem um problema sério, porque no medida que nós agora julgamos o outro, não pelas suas virtudes, mas por aquilo que são os aspectos do corpo, significa que nós estamos muito expostos aos outros. Nós somos transparentes. Você olha para mim e diz, bom, esse sujeito, pelo tamanho, pela circunferência da cintura dele, ele não faz exercício, é um sujeito descuidado, não tem disciplina, não se aplica. Não é? E aí você. Bom, estou tomando esse aspecto, mas podemos tomar outros. Nós somos julgados, se concordarmos com isso, nós somos julgados e avaliados por esses aspectos do corpo. De fato, nós estamos expostos à crítica e ao olhar do outro. E isso é absolutamente ruim, é muito ruim. Né? Porque o tempo todo nós somos avaliados e ficamos, então, dependentes, né, do olhar do outro e da imagem que ele faz de nós. E nesse jogo, é bom a gente lembrar que também se cria uma espécie daqueles que estão à margem desse ideal, do corpo, desse ideal da bioascese. Por exemplo, né, aqueles que padecem de obesidade, aqueles que têm bulimia, aqueles que os tímidos, enfim, todos aqueles que não se enquadram nessa ideia do sujeito bem-sucedido, ou daquele que se dispõe a entrar nesse jogo da vida perfeita, do corpo perfeito, esses são tratados como incapazes, os viciados por sexo, os viciados por droga, bebida, etc. Todos eles são tratados como incapazes ou como aqueles que não se enquadram nesse ideal da grande saúde. Bom, eu vou terminando, vou fazer algumas questões, algumas perguntas aqui, não sei se respondi, né? Mas vou levantá-las. O que a sociedade da informação tem feito conosco? Essa é a primeira pergunta no início da conversa. De que forma temos sido determinados e produzidos pelos discursos da informação? O que os saberes da sociedade da informação fizeram e fazem conosco? Talvez aqui pudesse fazer uma ontologia de nós mesmos. Afinal, o que sou eu, né? O que somos nós? O que é cada um de nós? De que forma as verdades que circulam e são repetidas pela sociedade da informação nos afetam? Como nos constituímos no que somos? Como podemos nos constituir no que queremos ser? Né? Talvez aqui esteja o papel essencial da crítica, a qual tem por função o desassujeitamento do jogo da política da verdade. Essas verdades estão postas aí. Só podemos resistir aos processos de governamentalização, condução de nossas condutas, por meio da atitude crítica, por meio da análise dos mecanismos de poder que legitimam os discursos de verdade. Eu gostaria de concluir com um trecho, uma fala do Perseu Abranta, jornalista famoso, professor, professor da PUC, professor da UNV, professor de várias universidades, e que ele, vamos ler integralmente, né? Então ele diz o seguinte, na segunda linha da ajuda: o maior desafio desta nossa profissão nos dias de hoje, como jornalismo, né, que eu vou pensar quem lida com a informação, é a distância entre técnica e a ética. Cada vez mais avançam as novas tecnologias, a informática, a telemática, a transmissão por satélites, ondas hertzianas, fibras óticas, estradas eletrônicas, infovias, telefone celular, fax, computador, modem, a internet e outras redes. E cada vez mais, pode continuar. E cada vez mais o poder político e econômico dos grandes impérios empresariais e multinacionais da comunicação se concentra em um número cada vez menor de mãos. Por isso, peço aos meus colegas jornalistas, vou pensar aqui, naqueles que lidam com a informação, que hoje se formam, licença para, por isso peço aos colegas,
jornalista que hoje se forma para um discurso para a formatura, né, obviamente, licença para alguns lembretes. Não se deixe deslumbrar pelas técnicas e pelas novas tecnologias. Elas de nada valem se não forem utilizadas com profundo sentido ético e com a visão clara de que a imensa maioria da sociedade, em todos os países, ainda luta para libertar-se da exploração, da opressão, da desigualdade e da injustiça. Quero lembrar que na fala da menina que fez a apresentação, isso estava lá, ela disse exatamente isso, né? Então, penso que se podemos fazer alguma coisa, é resistir. Não é desistir de pensar o que significa a sociedade da informação, mas é também não nos iludir e achar, nos colocarmos a serviço desses processos de dominação, de vender a alma ao demônio. Né? Acho que essa é a grande preocupação. Muito obrigado pela atenção. Os colegas da mesa tomem assento para darmos continuidade a essa noite de debates. Queria registrar a alegria de ter conosco, querida pró-reitora de pesquisa e pós-graduação, a senhora doutora Zizi Trevisan Pérez. Sua presença nos engrandece, professora Raimunda, do mestrado em educação, sua presença nos engrandece. Funcionará da seguinte maneira: eu vou pedir à professora Marcela que faça suas considerações e também algumas questões para serem debatidas do ponto de vista da publicidade a partir das abordagens feitas pelo professor Divino. Em seguida, a professora Carol, a partir do jornalismo, e em seguida, o professor Wagner, a partir da sociologia. Uma vez feito isso, nós também abriremos para o debate com a plateia. Então, professora Marcela. Boa noite a todos. Bom, a primeira coisa que eu queria pontuar é que eu concordo com absolutamente tudo que o professor Divino trouxe para a gente. A partir do momento que eu me propus a participar dessa mesa redonda, eu passei a buscar informação sobre o assunto. E aí você descobre um monte de coisas, né? Inclusive sobre a informação. Né? A mesma coisa que ele falou, sociedade da informação versus sociedade do conhecimento. Que informação não é conhecimento de jeito nenhum. Né? A informação é uma compilação de dados que você pega. Mas hoje nós estamos muito sujeitos a esse excesso de informação sem conseguirmos digerir essa informação. Então, pesquisando sobre isso, eu descobri algumas coisas interessantes, por exemplo, né? Por que chamava a sociedade da informação? Não é nem sociedade, era da informação, né? Que, na verdade, o termo é de 73, muito antes da internet, e que surgiu a partir da sociedade, do término da sociedade industrial, que ela é pós-industrial, né? E por quê? Porque, na verdade, a sociedade industrial, ela tinha ela era baseada em recursos naturais que eram finitos. E nós passamos para uma sociedade onde a informação é infinita. O que é finito? É a nossa capacidade de absorção. Então, eu cheguei num termo que chama gargalo humano, né? Nós temos um gargalo de informação. Então, o que isso está provocando hoje na sociedade como um todo, né? Nós estamos tendo aí algumas coisas, alguns autores chamam de sociedade do transtorno, né? A gente não consegue assimilar toda essa gama de informações que nós estamos recebendo. Então, nós estamos com um déficit de atenção generalizados, né? O que isso está fazendo com a nossa sociedade? Primeiro, uma coisa que se chama retrabalho. Reeducar
refazer. Por quê? Porque quando nós não estamos focados, nós estamos dispersos, né, com transtorno de déficit de atenção. Eu principalmente como professora, eu sinto isso. De uma aula para outra é como se zerasse. Você começa a puxar os conteúdos e você percebe que esses conteúdos não foram assimilados, né? E isso provoca o quê? Um refazer. As indústrias, as empresas, elas estão tendo que retreinar seus funcionários sempre, constantemente. Por quê? Porque nós não estamos conseguindo digerir toda essa informação que está disponível aí, né? E aí nós temos isso, lógico, transformado em outras coisas, que além desse déficit de atenção, vai provocar tudo isso que o professor apresentou para a gente, né? Que é essa corrida contra o tempo. E tem um autor, o Richard Ullman, que ele vai falar em tsunami de informações. Ele diz o seguinte, que o mundo atual é exatamente igual ao efeito da tsunami sobre nós. E que a maioria de nós vai se afogar. Nós não temos muita saída para isso. E ele dá alguns pontos assim para a gente, né? Ele fala assim, trie o que você vai ver. Então, quando eu fui estudar sobre isso, eu comecei a perceber que eu estava me afogando. Era tanta informação nova que eu já não sabia que autor que eu pegava, a quem eu recorria, né? Porque é muita coisa disponível, né? E aonde que a gente vai buscar? Nos meios de comunicação, na internet. E aí eu descobri coisas interessantes, que alguns autores vão falar que nós passamos de uma sociedade que tinha analfabetos absolutos para uma sociedade com analfabetos funcionais. Aí eu pensei, eu não sou, né? E aí eu percebi que eu também sou analfabeta funcional. E o autor, ele prova isso dizendo o seguinte, se nós não fôssemos analfabetos funcionais, tudo aquilo que a gente lê sobre qualidade de vida faria um efeito na nossa vida. Porque nós temos toda a informação possível e imaginável sobre o assunto. Mas isso não muda a nossa vida. A gente pode até alterar algumas coisas, mas a gente não consegue a qualidade de vida absoluta. Isso ele vai chamar de analfabetismo funcional. Apesar de nós sabermos sobre muitas coisas, nós não conseguimos aplicar aquilo na nossa vida, né? Tudo aquilo que pode ser provocado para poder chamar a atenção dos consumidores está sendo usado. O problema disso é que quando alguém inventa alguma coisa nova, ela imediatamente fica velha. E ela é imediatamente copiada. Então, nós estamos num gargalo, nós comunicadores, né? Porque a gente também não sabe de onde tirar novas ideias. E aí a gente vai chegando no que é conhecimento. Que na verdade conhecimento é juntar informações que tenham conexões com outras coisas, digeri-las e transformá-las em algo novo e produtivo, né? Essa é a sociedade aí do conhecimento, e eu vou chamar isso de sociedade da compreensão. Então, o que eu tenho a dizer eu pesquisei algumas coisas, por exemplo, que existe uma revista que algum de vocês deve conhecer, né? Que é a Seleções, que ela é uma revista que ela descobriu um jeito de fazer com que essa informação técnica chegasse até o consumidor, tanto que ela é uma das revistas mais lidas do mundo, porque eles pegam artigos científicos, eles pegam coisas muito difíceis e fazem aquilo que o professor falou, digerem e transformam isso em algo raso, em algo que possa ser consumido. E a gente tem a impressão que sabe muito sobre muitas coisas. Obrigada. Boa noite a todos. Eu queria primeiro agradecer, o convite pelo professor Rogério para participar dessa mesa e parabenizar o professor Divino pela explanação. Tudo que o professor Divino
falou hoje é justamente aquilo que eu estudei na minha dissertação. Né? A minha dissertação, ele foi falando parte a parte, então é como se eu estivesse revendo com outros olhos, e foi muito interessante isso para mim. Então, em primeiro lugar, eu gostaria de reforçar essa relação que o homem tem, né, com a máquina, que a gente tem visto cada vez mais, essa dependência que nós temos da tecnologia, da máquina, e isso já é uma questão discutida há muito tempo, né, por um autor que chama Wilhelm Flusser, que ele escreveu um livro que chama Filosofia da Caixa Preta, em que ele faz uma metáfora utilizando a máquina fotográfica, mostrando que nós somos prisioneiros da máquina, né? Só que ele usa a máquina fotográfica mostrando tudo o que é a máquina, a tecnologia, enfim. Então, na realidade, o que acontece é que o nosso tempo, né, realmente ele está cada vez mais escasso, enquanto a máquina veio justamente para acabar com o excesso de trabalho. Ela veio para facilitar a nossa vida. E ao contrário, hoje nós competimos com o tempo da máquina e a gente tem que conseguir alcançar, fazer tudo no mesmo tempo, né? Então, inicialmente, quando a máquina surgiu e com toda a revolução industrial, tudo aquilo que nós passamos no mundo, a primeira ideia era que o tempo seria ampliado. E, na realidade, o nosso tempo foi encolhido justamente por aquilo que o Dr. Divino falou. Significa o quê? Nós não conseguimos mais ver os limites do lazer e do trabalho. Eles não existem mais. O tempo todo nós estamos conectados, pensando em resolver, né, tudo aquilo. E hoje existe uma nova proposta que, principalmente nos Estados Unidos, tem acontecido, no Brasil começou há pouco tempo, que são os home offices, que são escritórios em casa, que dá aquela sensação de que você vai ter mais tempo livre, porque você vai trabalhar na sua própria casa. E, na verdade, o fato de você não precisar mais ir fisicamente a um lugar e até mesmo passar um cartão de ponto, faz com que o seu tempo de trabalho não acabe nunca, 24 horas. E pensando, trazendo isso daí para as rotinas do jornalismo, né, como que fica o jornalismo há muito tempo ele está refém da máquina, né? Cada vez mais as nossas rotinas elas estão pautadas na máquina. O que acontece, o grande risco que nós corremos é de transformarmos numa geração que é chamada geração gabinete, que é a geração que fica simplesmente atrás do computador e resolve tudo pelo computador. Então, no jornalismo existe uma preocupação muito grande da perda do contato face a face, que é o contato com a fonte, que não existe nada mais rico para você conseguir aprofundar uma reportagem do que você chegar à fonte. E muitos jornalistas acabam se acomodando no telefone e na internet, que é uma coisa que os meus alunos sabem muito bem, quanto eu brigo por entrevista por e-mail, porque você não consegue se aprofundar, e a gente quer o aprofundamento, a gente quer fugir dessa sociedade industrial que quer o superficial, né? É até interessante que eu tenho um exemplo de um aluno meu em relação a essa questão da máquina, que é o Ítalo, que é estagiário da TV Facop. Ele fez uma postagem no blog essa semana dizendo que eles iam gravar um programa e acabou a energia. E aí ele dizia assim, como que eu vou gravar esse programa se eu não consigo imprimir? Acabou a energia. Eu não consigo imprimir as questões, né? Um programa de entrevistas que é o Café com Quê. E aí ele ficou desesperado, esperando que a luz voltasse. Não sei se o Ítalo está aqui, mas né, eu achei bastante interessante. Esperando que a luz voltasse justamente porque precisava imprimir. Até que uma colega virou para ele e falou assim, por que você não pega um papel e uma caneta e copia as perguntas? Era uma coisa tão óbvia e que a gente está tão refém da máquina que nós não pensamos. A gente simplesmente, se não tem luz, eu não imprimo, acabou o trabalho, né? Eu não consigo chegar. E a internet, ela traz pra gente também essa questão do isolamento, né? Cada vez mais a gente vê não só os jovens, eu acredito que isso a gente não pode mais acreditar apenas aos jovens, né? Mas é uma sociedade isolada
e que as amizades se limitam ao computador, né? Essa troca de experiência. Esse risco que a gente fala da acomodação, em ficar simplesmente conformado com as relações atrás da máquina, né? E aí, para finalizar esse excesso de informação, que é uma característica bastante inerente ao jornalismo, que é o jornalista que produz tanta informação para que a gente consiga... Tem um livro que se chama Fetiche da Velocidade, de Silvia Moretson, né, de 2002, e que ela é uma jornalista e ela está tentando compreender justamente esse excesso de informações e como que faz. E ela faz uma relação bem interessante, inicialmente, com o capitalismo, que o capitalismo, isso não é uma coisa nova, o capitalismo faz com que a gente produza, né, cada vez mais e dê resultados, e isso daí ele se refletiu diretamente no jornalismo. Então, o que acontece? Dentro do jornalismo, a gente teve um desvirtuamento do que é furo jornalístico, né? Por que é o furo jornalístico? É uma notícia exclusiva, dada em primeira mão por um veículo, né? E hoje, o furo jornalístico na internet é quem dá primeiro aquela notícia, embora ela possa ou não ser exclusiva. E aí um exemplo bem rápido foi a morte do José de Alencar, né, ex-vice-presidente da República, que era uma morte anunciada. Todos os jornalistas estavam em frente ao hospital esperando simplesmente a notícia. E a Folha.com, né, na ânsia de não ser a primeira a dar, 1 minuto antes da morte dele, disse assim: José de Alencar se prepara para descansar. Quer dizer, olha, né, se acontecer alguma coisa eu já... Né? E o mais interessante é que a Sociedade do Jornalismo, né, nós temos um portal de comunicação que é o Comunique-se, analisou isso dizendo assim: a Folha, ela deu uma prévia, mas depois o UOL, G1 e tal, 10 minutos depois deram a morte do José de Alencar, e a Folha demorou, ela só foi dar 20 minutos depois da morte do José de Alencar. Então, quer dizer, será que ela foi furada? E o que é furo, né? Furo não é investigação? Cadê a investigação? Então, o nosso risco no jornalismo é a superficialidade, né? Cada vez mais a gente corre o risco, e a gente não pode deixar isso acontecer, né? Ficar superficial, porque o nosso empenho é de simplesmente, né, não só informar, é conseguir transformar essa informação em conhecimento. Muito obrigada. Boa noite. Tem um ditado árabe que diz assim, que a fama chega primeiro que o sujeito. E a gente conhecia o divino pela fama. E hoje pelo sujeito, e viu que as duas estão fazendo sentido. Muito bom te ouvir. Muito bom. Obrigado. Agradeço também o convite do professor Rogério, a mesa. E aí, eu queria pensar com vocês nesse primeiro momento, assim, realmente mais à vontade, porque eu estou imaginando o que está passando na cabeça de você, Yaú, né? Você falou, eu estou no curso de comunicação, estou no curso de jornalismo, publicidade, e de repente a gente vê o que nós somos capazes de fazer. Porque talvez aí pode até responder uma pergunta: quem é que faz a sociedade da informação? São vocês os técnicos da informação, não é? Então a gente pensa, num primeiro momento, historicamente falando, sociologicamente falando, ficava bem claro que a informação era produzida basicamente porque ele tinha o poder, uma burguesia rica, não é? E vamos pensar assim que essa burguesia maquiavelicamente foi construindo essa sociedade de forma que ela pudesse vender o produto da indústria, o que ele produzia, produto mesmo, valor de mercado. Então ele precisava vender, então ele tinha que disseminar essa ideia de venda. Num primeiro momento, que foi por volta do século XVII, XVIII, mas aí a teoria crítica estoura, incomodando-se com essa postura.
E a teoria crítica histórica começa também a disseminar uma ideia contra, não é? Paralelo a isso, a gente constrói também a tecnologia. E a tecnologia, claro, não chegamos amanhã ainda, então hoje é o auge da tecnologia. Amanhã pode não ser, mas hoje é o auge. Tudo que nós temos tecnologia, hoje estamos no auge. E o que possibilita a tecnologia hoje? E aí eu vou pensar mais com a cabeça do aluno, assim, para ele entender. Será que essa tecnologia não me permite uma visão mais democrática da informação? Eu posso dialogar com a informação? Ou a informação realmente me doutrina enquanto ser social? Vamos dar um exemplo. Recentemente estourou uma grande polêmica social dentro de Prudente, que é a questão dos vereadores terem aumentado as cadeiras e o salário. Vocês ouviram já vários comentários que alunos manifestaram-se em Twitter, blog e tudo que você imaginava? Manifestaram-se muitos. Ou seja, está havendo uma crítica. Está havendo uma postura diferente do início. Ou eu estou enganado? Eu não sei. Será que nós não estamos construindo uma nova sociedade da informação nesse momento? Capaz de pegar a informação e elevá-la ao conhecimento? Será que nós não estamos nesse momento social? Eu quero pensar com vocês, alunos, professores. Penso, quem produz informação também tem conhecimento. Essa foi a fala do Elvis, na abertura do ENEP, o professor doutor Elvis. Quem produz a informação também tem conhecimento, não é? E quem recebe? É tão passivo? E se é passivo, quem deixou passivo? Aí a gente vai entrar em vários problemas sérios, né, professor? Educação, doutrinação, marketing, propaganda e tudo mais. Eu trabalho no terceiro termo na comunicação. E nas aulas de sociologia eu já ouvi eles falando assim: professor, o senhor deixa a gente em crise, que a gente não sabe o que vai fazer. Isso é brincadeira, né? Tipo, você o marqueteiro da Coca-Cola, o marqueteiro da Rede Vida, não importa, você vai ser marqueteiro. Você vai trabalhar com marketing, vai disseminar ideia, conceitos. Conceito, eu lembrei também de uma fala, de uma palestra que eu assisti. O conceito está pronto, né? Você pega o conceito, o autor, e discute o conceito. Eu lembro que uma vez eu li Darcy Ribeiro e falava assim: a igreja não catequiza, o partido político não politiza, a escola não educa. Eu falei: meu Deus, e agora? E agora? Onde é que nós vamos parar assim? Atitude crítica, reflexão de incômodo. E obviamente você vai trabalhar com isso, você precisa direcionar o seu caminho. Eu gostaria de pedir ajuda para os dois microfones colherem os questionamentos, perguntas. Então, aqueles que quiserem fazer perguntas, levantem a mão, o microfone chega até aí na sua mão. Aí, por favor, você direcione a pergunta para a mesa, para quem você gostaria de fazer o seu questionamento, a sua complementariedade. Bom, a teoria é muito simples, muito bonita, tudo muito certo, mas eu acho que na prática é tudo muito complicado. É uma sociedade tão superficial que é o tempo da velocidade da luz, todo mundo quer absorver toda essa informação, mas todo o que passa na sala são textos rápidos. Nossa, o leitor não vai ler até o final. Como é que vai fazer isso? Tem que resumir no livro, porque não vai passar disso. E como
fazer para colocar conhecimento numa matéria, numa coisa que tem que ser vida rápida, superficial, entende? Eu tô confusa. Porque, sinceramente, eu não sei como fazer isso. Como filtrar para fazer. E eu acho que muita gente aqui também está confusa com relação a isso, entendeu? Eu quero uma resposta. Obrigada. Você faz a questão que é o cerne da discussão nossa aqui. Você na condição de profissional, jornalismo, comunicação, você tem até o manual das redações, como é que você faz uma matéria de jornal, o que ela pode conter, como conter. O mercado do jornalismo deve ter lá, fazendo as palavras você resolve, você tem um limite, né? Quais as perguntas, quais são as respostas que você tem. Olha, tem um problema, tem a dúvida. Todo o jornal, desde quando surge, pelo menos um pouco estudei da experiência francesa, do século XVIII, e isso tudo lá com o Baudelaire, o Walter Benjamin, muito novo do século XVIII, para entender como é que o impacto que tem o jornal e a informação naquele contexto primeiro, o jornal como praticamente para divulgar informações muito curtas, né? Fatos, fofocas, depois associa ele ao romance, folhetim, e assim vai. E a ideia é sempre Balzac, um texto famoso sobre o jornalismo, né? E que ele debocha desse jornalismo, dizendo que a informação curta, pouco que não pode produzir o leitor deixar com preguiça de ler, tem que ser claro, objetivo. E aí é a cultura do periodismo. O Walter Benjamin vai dizer o seguinte: o jornal e a informação substitui com as tecnologias, né, aplicada, impossibilita ou inviabiliza uma forma de experiência. Eu não pode também, vamos fazer a defesa do jornalismo, não posso também dizer, bom, não temos que ter o jornal, não temos que ter notícia, não se trata disso. O problema é que ela é sempre um viés, ela é sempre feita de um ponto de vista, ela é sempre muito limitada e às vezes feita de forma muito ideológica também. Essas coisas a gente precisa tentar, né? Eu penso que tem forma de fazer matéria de jornal, fazer jornal, que pode ser um pouco mais abrangente, um pouco mais atenta à totalidade, não ser tão parcial como às vezes acontece. Depende da orientação do próprio jornal. Mas você tem razão, vamos insistir de fazer. Mas podemos fazer um jornal, um bom jornalismo, podemos, né? Desde que estejamos tão comprometidos com as questões ideológicas, os interesses do mercado, com o vender, Bom, é o seguinte, na realidade, dentro do jornalismo, como você está estudando, existem vários veículos, né, em primeiro lugar. Então, cada veículo ele tem uma missão, né? Alguns passam realmente aquela notícia, por exemplo, como a TV e o rádio, principalmente a factualidade, aquilo que aconteceu. Ele informa sobre tudo aquilo que está acontecendo naquele momento, naquele dia, naquele dado espaço, né? E outros têm esse poder de aprofundamento, como a revista, o jornal impresso, e a internet. Ela consegue conciliar um pouco os dois. Ela inicia superficial, né? Pensando em todo tipo de leitor, tendo um texto curto, né? Aquele texto que vai fazer compreender qualquer tipo de leitor, e ela dá a possibilidade dos hiperlinks para que o leitor que se interesse por aquilo tenha um aprofundamento.
E o jornalista tem que dar a possibilidade desse aprofundamento. Eu estou aqui no meio de muitos jovens, né? E se os jovens estão preocupados com a situação atual, imagina nós das décadas do século passado. Imagina a gente interagindo com essas novas tecnologias. Então, se você está preocupada, olha, eu estou muito mais que você. Porque, na verdade, hoje, nós estamos falando de uma reconfiguração do tempo e do espaço. E essa reconfiguração do tempo e do espaço, que é tão recente, que vem aqui da década de 90, e a gente que foi educado lá dos idos do 40, 50 e 60, com uma configuração de escola, de espaços sociais diferenciada, e agora você vem dizer assim, olha, reconfigure seu tempo e seu espaço. E a grande dificuldade nossa é essa reconfiguração. Ou essa reconfiguração do tempo e espaço se constrói não pela essa coisa maquiavélica, demoníaca aí, que a gente às vezes acha até que é meio satânica da tecnologia, mas se constrói nas interações e nas relações sociais dos homens entre si e dos homens com a tecnologia. Então, como buscar essa reconfiguração que não seja uma coisa atormentadora? Porque, olha, eu vou dizer uma coisa, eu estou vendo ali os textos ali, né? O tempo e o cão. E, de repente, a gente está vivendo no cão mesmo, né? A vertigem por um fio. E aí a gente vai viver nessa angústia, porque eu estou saindo um pouco angustiada daqui, assim. Agora, a minha preocupação, assim, é a escola. Nós estamos numa configuração de tempo e espaço escolar de 50 anos atrás. E há 10 anos atrás, 10 ou 20 anos atrás, vem nos dizer assim que você tem um novo tempo e um novo espaço. E o choque nosso é exatamente esse. Como você romper com essa cristalização que está aí, educacional, e criar um novo tempo e um novo espaço para que a gente possa interagir com as tecnologias sem que isso se torne um problema muito grande para nós. E a minha pergunta é, a educomunicação seria um caminho? Há possibilidades nesse sentido? Eu queria ouvir um pouco o povo aí, quais as possibilidades, porque a menina está angustiada aqui, eu mais ainda. Ué, qual é o caminho? Eu mais ainda, né? Porque nós temos cristalizado e arraigado dentro de nós modelos. Tanto vocês, professores que trabalham com a comunicação, quanto nós, professores que trabalhamos com a educação. Então, qual é o caminho para essa reconfiguração do tempo e espaço, para que ele não seja tão maquiavélico assim? Porque senão vai ser difícil. E voltar atrás não tem jeito. Ah, então essa é a minha questão. Obrigada. Por exemplo, o manual foi abolido. Ninguém mais pega o manual. Essa geração desconhece o que é o manual, né? Porque eles pegam e tudo para eles tem um caminho único. A tecnologia parece tão parte da vida deles, né? Que eles têm caminhos de inteligência mesmo, diferentes dos nossos caminhos. Eu vou estudar com meu filho e eu percebo que o caminho mental dele eu desconheço. Eu não sei como que ele faz aquele caminho. Então, isso é assustador, né? Ao mesmo tempo que é desafiador. Porque a partir do momento que a gente começa a lidar com a comunicação, igual nós estamos dentro de sala de aula com alunos totalmente ligados na tecnologia, né? Dificilmente eu entro numa sala hoje que não tenham todos os computadores. O pessoal está com seus netbooks, iPads, iPods e todos os outros ligados, né? E nós não temos nem exemplos novos, porque a hora que você fala uma coisa, o aluno checa, imediatamente ele checa, né, a informação. Então, assim, nós estamos lidando com isso num caminho de aprender, porque é tão novo,
é tão inusitado e abre tantas possibilidades, né? Então, eu gostei da tua fala, porque eu achei assim, realmente pode ser positivo. Esse excesso de informação, apesar do excesso sempre ser uma coisa, o Urman vai dizer assim, que se você quiser controlar a mente humana, você tem dois caminhos: ou você dá a ele toda a informação possível e enlouquece a pessoa, ou você não dá nenhuma informação. Os dois caminhos provocam uma sensação de apatia. Eu não tenho o que fazer. Então, eu acho que nós, educadores, nós estamos conseguindo, talvez, elaborar o que seria relevante. Por exemplo, isso eu tenho acompanhado meus colegas, assim, quando os alunos trazem coisas, esse começo de triar informação, de checar informação, de ter foco, de ter conceitos sobre as coisas. Porque, como está sendo tudo despejado, ninguém consegue formar conceito, que é o que faz com que a gente seja crítico, né? Então, usar a tecnologia a favor é uma luta constante nossa dentro do curso de comunicação, em prol de. E eu acho que a gente tem conquistado muito espaço no sentido de aproveitar os recursos, né? A gente tem que usar a comunicação para tentar mudar algumas coisas, educar o povo que está com excessos, né? Através desses comunicadores, construindo alguma coisa nova nessa sociedade, né? Tentando fazer com que a informação seja relevante a tal ponto que ela transforme, que ela chegue até um nível de conhecimento. O máximo que eu consegui, tá? Eu acho que desempatía, a gente estudou tanto semiótica, estudou com imagens, eu lembro de ouvir em alguns momentos na Unesp, né? E eu acho que eu trabalho no curso de pedagogia e também preocupado com a alfabetização, né? Alfabetização, leis, CPT. Eu acho que nós tínhamos que ter um curso de alfabetização para leitura de imagens. Seria fundamental, né? Você olhar, ter uma propaganda, você poder decifrar, saber o que está por trás, como é que ela é produzida, como é que ela é feita, o que ela visa, não é? Porque, na verdade, no meu caso, sou especialista na produção de imagens, como é que ela pode atingir o seu alvo, né? o seu objetivo, né? Eu não entendo, não sei como é que funciona. Eu sei que ela atinge, eu sei que ela tem um objetivo e ela consegue, né? Agora, se a gente entendesse esses mecanismos, se pudesse algo trabalhado, talvez entra aqui mesmo a educomunicação, para isso que você disse, né? Talvez seja um campo a ser explorado nos espaços seja mais uma tarefa para a escola, mas é algo importante, né? Como ler uma imagem. Agora, com relação à informação, às tecnologias, é algo inevitável, irrefreável. Temos mais do que. Nós estamos no meio do furacão. Né? A nossa tarefa tem como reverter isso. Sair, inevitável, de coisas importantes. O problema que parece, a grande dificuldade é como nós podemos ter mais tempo, né, para pensar que nós não ficamos nesse fluxo de informação como uma corrente que passa por simplesmente, mas deter mesmo e poder elaborar melhor, pensar melhor acerca do que nos chega. Mas eu tenho feito a defesa de que a gente precisamos, em todos os cursos, mas pensando no curso de pedagogia, ter mesmo um espaço de alfabetização para a leitura de imagens que seja eficiente, que nos prepare para esse negócio. Bom, acho que não sei vários, não sei. Eu quero só comentar uma frase aqui, professora. A gente tem que reconfigurar, se reconfigurando nesse tempo. E aí eu pego a tua última fala na apresentação. Eu acho que não, eu acho que a gente não tem que se reconfigurar, não. Eu acho que a gente pode criar um mecanismo de resistência
quando você perceber que essa nova reconfiguração vai exigir aquilo que você não pode dar, aquilo que terá como consequência as patologias, né? Ou hiper ou down. Ou você fica hiperativo ou você desanda, porque você não dá conta mesmo. Então, se existe uma postura que nós devemos fazer, é resistir a essa reconfiguração. Vamos reconfigurar o conceito de tempo? O que é isso? A impressão que outro dia eu ouvi um professor falando assim, parece que nossos alunos de hoje têm o dedinho mais fino, né? Porque eles pegam uma velocidade, assim, já está havendo aí uma evolução darwinista, uma coisa assim, já está afinando o dedinho. Não sei se é isso. Como resistir? Parece que o problema sempre volta lá na educação. E vamos um pouco mais além, na educação básica. Na educação básica. É isso aí, formação de professor no curso de pedagogia. E pela necessidade de um profissional bem informado, a impressão que eu tenho é que a durabilidade dos cursos não estão contemplando o processo de formação. Parece que a gente precisa de um pouco mais. O professor precisa fazer mais experiência. Não é a palavra? Fazer mais experiência. Também ouvi uma fala sobre experiência, alguém falando lá no ENEP. Quando eu fiz mestrado, era 4 anos o curso de mestrado. Hoje é 2, né? São 2 anos. São 2 anos que tem que fazer. Quando eu fiz doutorado, eram 10 anos. Você tinha para ter. Olha que maravilha. Hoje são 4, eu acho. Isso? 4. Até a educação parece que se contaminou. Até a educação parece que está servindo a lógica da velocidade. Tem que mudar. Resistir, né? Não é mudar, é resistir a esse empurrão que estão tentando nos dar. Mas sobre o tópico excesso de trabalho, teve uma coisa que chamou muito minha atenção, que hoje em dia a gente não separa o tempo de descanso do tempo de trabalho, que virou uma coisa só. Eu acho assim que o cansaço mental é infinitamente pior que o cansaço físico, né? Então, tipo, se a gente não para de trabalhar, fica muito cansado, né? E na nossa profissão de jornalista, a gente não para. A notícia acontece o tempo todo, a gente tem que estar ligado 24 horas por dia. E eu fiquei com essa dúvida, assim, como que eu vou ter um tempo de descanso se eu não posso descansar? Você tem que estar ligado nisso, sabe? Eu vou aproveitar também os meus colegas de sala, meus professores, por favor, não mandem e-mail no meu horário de descanso, tá? Imagina esse jornal editado, coisa parecida. Você vê, você pega os jornais que estão todos com olheira, né? A olheira funda, roxa, né? Porque realmente é um negócio estressante, né? Não sei o que fazer, não tem que fazer uma reivindicação com os sindicatos e eles só trabalham 8 horas. Às vezes você sair que é essa. Não, estou brincando, mas. E talvez esteja aí também isso também impõe um certo funcionamento no jornal, né? Não dá para expandir muito. Porque o resultado da tarde, o jornal de ontem não nos interessa mais, né? Não tem nada mais leve que o jornal de ontem, completamente, a não ser que seja o interesse de alguma informação ou coisa ou outra, mas é um tempo muito rápido esse tempo de vocês. O tempo de elaboração de vocês, para produzir uma matéria, é muito pequeno. O que exige também é uma formação muito boa, porque você não tem tempo para ficar sentado, pesquisando, ou na biblioteca, fazer o melhor, a não ser que seja um caderno específico, né? Como a gente tinha um caderno mais antigamente na Folha de São Paulo, que era um caderno muito bem feito, que perdeu, tem a industrícia, né? Eu não acho tão interessante assim, perdeu o caráter dele, um trabalho mais de investigação, que demorava, mas o que requer que você tenha uma informação. Agora, quanto ao tempo, não sei, vocês têm que fazer uma política feita, o sindicato de vocês, igual as empresas e tal. Da mesma forma que a imagem é usada pelos publicitários para divulgar determinado produto, como vocês
vê um gestor comercial que está por trás das grandes corporações, procurando uma qualidade desses produtos ou imagens, passar por comercializar, né? Como que tem, assim, a relação entre a publicidade e o gestor nessa questão? Esses produtos e serviços, eles são criados, né, pelas empresas e eles, a partir de um estudo feito sobre eles e do conhecimento que você tem das coisas que ele pode promover, dos benefícios que ele pode promover, é trabalhada a comunicação. Então, a comunicação, ela não vai, a publicidade, eu sempre repito isso, a publicidade, ela não cria nada. Ela pega a informação que ela tem de produto, de benefício, com a informação que ela tem de consumidor e sociedade e faz isso da melhor maneira possível, tentando os padrões éticos, mas de fazer com que as pessoas entendam qual é o benefício oferecido. Então, acho que o gestor, ele tem que acreditar nesse benefício. Ele, como ele está dentro das empresas, ele faz parte desse processo, ele é muito mais responsável aí do que a propaganda, entendeu? A propaganda é uma tradução de um briefing passado pela indústria, pelo comércio. O gestor, ele tem que sentir isso, né? Se aquilo que está sendo falado, realmente ele tem um feedback que talvez a indústria da publicidade não tenha tão rápido, né? O gestor, ele está ali dentro, ele tá tendo contato com aquilo de uma forma bastante rápida. Então, eu acho que o gestor acompanhar o trabalho e inclusive participar desse trabalho criativo dos publicitários se faz totalmente necessário para que isso possa acontecer nas duas pontas, promovendo algo positivo para a sociedade. Boa noite. Em primeiro lugar, eu quero cumprimentar o Munir e, utilizando o seu nome, cumprimento também todos os docentes, alunos da comunicação pela realização da mesa e cumprimento o nosso amigo divino, né? Temos uma imensa admiração pelo trabalho dele e ficamos felizes de tê-lo aqui nesta mesa hoje. Parabenizo você pela sua fala inicial, como sempre muito boa, e também quero parabenizar a Carol, a Marcela, o Wagner, né, pela brilhantes colocações que estão promovendo ainda o debate, né. Parabéns, vocês foram todos muito claros, objetivos e gostei muito da fala de todos. Eu gostaria só de focar um pouquinho a atenção na questão que foi levantada pelo professor Wagner. Ele finalizou aí a fala, colocando a questão se o leitor ele precisa se ater ao sentido criado pelo autor ou se ele é livre, né, para atribuir ao texto o significado que ele tem do texto. Essa é uma questão fundamental porque a gente ouve muito, principalmente quando a gente faz palestras sobre esse assunto, o público, né, às vezes até se revolta, como? Eu posso sim, por que eu tenho que ler desse jeito o texto? Eu posso ler do jeito que eu quero, né? E para isso nós temos vários teóricos da estética da recepção, que é uma corrente alemã, né, que vocês conhecem, o Iser, né, Stirb e tantos teóricos, que eles dizem o quê? Que na questão do texto, sempre nós temos uma relação mais complexa, autor, texto, leitor e contexto. E os papéis do leitor estão necessariamente condicionados ao texto. Por quê? Não existe texto que não tenha uma intenção objetivada, quer dizer, um autor. Quer dizer, o autor que tem uma intenção objetivada e ele que tem uma intenção e vai objetivar essa intenção no texto criado. Então, se o leitor partir de forma imediata para aquilo que ele quer produzir como sentido para o texto, né, como significado para o texto, ele está excluindo uma parte da leitura. A leitura nunca vai ser completa, porque ele se desliga do texto e fala o que ele quer do texto. Aí ele não faz a leitura devida. Claro que ele precisa ter como ponto de partida o texto como a primeira autoridade, mas sim, aí entra a liberdade, né? Após descobrir o que o
Divino colocou bem, existem estratégias na elaboração, né? A Carol também falou em réplica e a dificuldade da criação na sociedade da informação tão superficial, né? Que nós vemos aí essa situação das informações. Então, realmente vai ficando difícil a criação onde predomina a réplica. Então, todo esse trabalho de construção, ele tem que ser valorizado. O autor não pode ser desprezado, né? Ele é parte do texto, né? E, por isso partimos do texto, mas o leitor tem a liberdade, né? Vamos dizer assim, ele tem liberdade, mas é uma liberdade vigiada, controlada pelo próprio texto. Então, quando ele vai de fato proceder a uma leitura livre, depois que ele identificou a intenção objetivada no texto, nós sabemos da comunicação social, isso é fundamental, né? Depois que ele descobriu todas as estratégias que foram criadas pelo autor, utilizadas no discurso para o convencimento e aí a dominação, o Divino colocou muito bem, principalmente considerando o mercado das ideias, o mercado do trabalho, etc. Aí o leitor é livre para tomar uma posição crítica, aceito, não aceito, mas aquele texto, ele está pronto. O leitor só vai ativá-lo para reconhecer, né, a construção, as intenções e depois se posicionar. Quando ele se posiciona criticamente, ele já está fora do texto, ele vai se deter apenas na mensagem veicular e dizer se concorda ou não e propor outra mensagem no lugar. Então, às vezes, a gente vê uma reação, principalmente da parte de jovens. Eu achei sua questão fundamental, porque os jovens já querem de imediato dizer rejeito e às vezes eles acabam fazendo uma leitura errada do texto, porque eles abandonam a origem do texto, que é o autor, né? O contexto que dá origem também e tudo mais. Mas parabéns, professor, essa questão também é polêmica. E parabéns a todos aí pelo debate, as questões, realmente estou gostando muito do trabalho de vocês. Obrigada. Obrigado, senhor. Eu acho que o exemplo mais prático assim, para a gente disso é uma dissertação de mestrado, doutorado, onde você faz a leitura, utiliza a ideia dos autores, o conceito, né? E sempre termina com o seu posicionamento, que aí é onde você consegue então agir livre no diálogo entre esses autores. Perfeito, é essa ideia mesmo, a gente, essa liberdade para construir, mas é claro que essa liberdade tem que ser fundamentada em cima de toda uma preparação, né? Toda uma preparação que envolve a leitura, que envolve a interpretação, entender o contexto, a ideia do autor e depois intervir, se possível. Eu acho fundamental a gente entender assim, sobre os aspectos colocados, que uma coisa é a quantidade de informação é uma coisa, a qualidade da informação é outra completamente diferente. Então alguém uma vez falou assim, eu já li a Bíblia 2 vezes. Eu falei, rapaz, não adiantou? Quer dizer, então se fosse quantidade ele teria que entender tudo, mas a ideia não é essa, né? A ideia é que ou a gente aprende a filtrar a informação de uma forma qualitativa ou não vai resolver. Então muitas vezes você precisa expor alguma coisa, eu utilizo assim. Quando eu tenho pouco tempo e tenho que resolver o problema, eu busco uma informação mais horizontal, mais rápida em vários lugares. Quando eu preciso inovar, tentar achar algo novo, aí eu busco uma informação mais verticalizada. Então eu aprofundo mais, eu tento achar mais. Então eu acho que é mais ou menos nesse aspecto que eu queria colocar. Não é fácil, né? Você sair desse desafio e falar, não, se for assim, então, imagina eu criar um anúncio que realmente informe, que realmente mude as pessoas, então eu vou ter que ler 7 livros e eu tenho um dia para fazer isso, seria praticamente impossível. Então, o meu questionamento sempre é assim, será que eu leio 10 livros ou 30 periódicos? Então depende da situação, às vezes é melhor eu ler 10 livros, às vezes é melhor eu ler 30 periódicos. Então essa é a dica que eu queria deixar, senão fica assim, praticamente impossível. Eu teria que ler muito e também escrever muito. Às vezes você convence com 2 frases ao invés de 10 páginas. Ter foco significa ter compreendido o problema, pensado sobre ele, refletido, e aí sim você objetivar alguma coisa.
Então, o processo de aprendizagem, seja do jornalista ou do publicitário, que eu acho que é o que o Xandro estava tentando falar, depende muito dessa capacidade de nos organizar e contextualizar informações. E para isso a gente precisa ter um foco, né, um objetivo concreto. Então, todas as vezes que a gente pega algumas coisas, principalmente na área de publicidade, que são extraordinárias, você consegue fazer essa reflexão que a Zizi colocou, você consegue chegar na intencionalidade daquilo, de tão perfeito que era, de tão focado que era, né? E dificilmente, no consumidor a gente fala assim, ele se apaixona por isso. Por quê? Porque alguém fez esse trabalho por ele, né? Alguém achou algo extraordinário dentro da linguagem da publicidade e mostrou para ele. Então, essa dificuldade, teve um autor que eu li que ele dizia assim, não leia tudo, não leia tudo, não tenha culpa de não ter lido, sabe? Qual é o seu foco no momento? Então, escolha, elenque assuntos, né? Pense no seu objetivo, e aí sim você vai começar a criar informações pertinentes para resolver aquele questionamento. E a outra coisa, ele fala muito isso, questione quem é a fonte, né? Aquilo que o professor Julinho falou tão bem dos especialistas, né? Falou que é especialista, a gente se derrete, né? Bom, então o cara sabe, mas quem é ele? O que ele já fez? O que ele construiu de extraordinário para ele poder falar e ter tanta força assim, né? Tentar fazer o melhor possível para interpretar as coisas, mas principalmente aquilo que o Wagner colocou, reflexão. Então, da educomunicação, né, Duda? Eu acho que a coisa mais importante que nós temos para fazer hoje é refletir em cima do que está sendo oferecido. É parar para pensar. A FACOP hoje, nós temos aí um momento de cinema, que parece uma bobagem, nós vamos assistir alguns filmes, mas é uma tentativa onde um tempo de reflexão juntos, de construção de conhecimento em cima daquilo que você já viu. Às vezes as mensagens ou as imagens, né? A gente pensar o aspecto da logomarca, ou as grandes empresas, pensar a Nike, pensar o McDonald's, pensar a Coca-Cola. Você não precisa muito, não precisa de um texto para dizer que estou vendendo Coca-Cola, né? Claro que tem um texto, as propagandas são muito bem feitas, mas em qualquer lugar que a gente chegar, no mundo todo, nós saberemos, vendo o nível da Coca-Cola, o símbolo, né? A logomarca, nós já sabemos que é esse produto. Nós identificamos imediatamente. A grande luta do mercado hoje é para que isso se registre imediatamente. Você consegue gravar, sei lá, no consciente do consumidor, o que é o produto. Nós identificamos rapidamente. Né? E, claro, a gente também tem que pensar no caráter, às vezes, finalmente, o trabalho que é fazer uma boa propaganda. Né? Propaganda você tem um espetáculo, dá para integrar isso. Propaganda é uma merda. Propaganda é muito bem feita. Tem uma do carro, aquele rapaz que olha para a moça olha para ele e fala, uau! Cara, aquela propaganda não sei se vocês depois eles vão, sei lá, ela estaciona o carro no cavalo de pau, né? Estaciona em caixa na vaga do estacionamento, né? E eles falam, uau! Mas é de uma sensualidade a propaganda. E algo tão bem feito, a gente tem que tirar o chapéu. Eu sou a Thaís, aluna do 6º termo de publicidade, e assim como o professor Xandro, também vivi exatamente descrita nas colocações do professor Divino. E o que eu percebo pela minha experiência de vida até agora, que é pouco, eu tenho apenas 20 anos, é que nós estamos tentando ser perfeitos o tempo inteiro. Então essa questão do endividamento é justamente a gente ser um familiar perfeito, ser um profissional perfeito. E é aí que eu me pergunto, será que eu sou ética comigo, fazendo isso comigo? Será que eu estou me privando de ser boa e de ser feliz em um item, tentando
corresponder a todos ao mesmo tempo. E até complementando o que a professora Marcela falou, eu acredito que é realmente essa questão da gente parar e refletir. Né? Me admira a gente ter que preparar uma semana, né? Parar um tempo durante o ano, uma semana, para a gente refletir. Ou seja, esse raciocínio que você falou que não entende do seu filho, é o raciocínio que nós pensamos como lógico, é o pronto, é aquele modelo encaixado. Ou seja, nós já não perguntamos mais o porquê de fazer certa coisa, mas como eu tenho que fazer para ser igual, como eu tenho que fazer para me encaixar nesse estereótipo. Né? Então, acho que a principal questão é essa, a gente perguntar o que a gente está fazendo, por que a gente está fazendo isso. Né? Além de só perguntar como funciona e como eu posso fazer igual. Né? Acho que a principal questão da gente estar sempre buscando novidades na criação, na publicidade, é a gente não parar para refletir. Né? Então, assim, nós admiramos muito os filósofos antigos, Platão, Sócrates, porque eles eram pensadores. Né? Eles paravam para pensar. Eles ficavam anos numa mesma tese e a gente não consegue parar uma hora para refletir. Eu acho que a principal questão é essa. Olha, para mim é uma questão de decisão mesmo. Ultimamente tem sido isso. De escolha, não dá, não posso me comprometer, não posso me enfiar em tanta coisa na conta delas para ser feliz e não conseguir fazer como se deve fazer. Há uma resposta à altura que os problemas merecem, a atenção, toda essa relação com o professor e aluno. Não adianta eu me enfiar em 500 coisas se eu depois não ter condições de dar a atenção necessária ao me comprometer como aluno. Por exemplo, né, quando nós pegamos o trabalho, para mim é uma questão de escolha clara. É dizer, eu vou até um ponto, mas eu não me interessa. Eu não quero ter meu currículo lá cheio de coisas publicadas, eu quero fazer porque não me interessa isso. Eu quero publicar o suficiente para poder sobreviver nesse negócio, dar conta do coletivo, do ponto de vista ético, trabalho com os alunos, mas com isso eu não quero. E não quero morrer por causa disso também. Não quero ter depressão, não quero ter ansiedade, ainda que eu tenho. Né? Mas eu não vou. É questão da gente dizer não. Né? Então, aí você falava dos filósofos antigos, os históricos, por exemplo, a grande questão deles é exatamente essa. A pergunta é como é que eu posso usar o meu tempo, me dedicar, me construir, voltar para mim mesmo, pensar sempre na minha vida, devo fazer, me fortalecer para a vida. Eu acho que esse é o grande desafio nosso. Romper com essa estrutura, um modo de vida nos entregamos para os outros, entramos no fluxo. Nós somos convencidos disso, estamos o tempo todo convencidos, pelo menos tentados, né, por esse discurso da eficiência, dos resultados, nós temos que produzir, temos que publicar. Lá na Unesp está cheio de. Nós estamos o tempo todo, a Unesp está com a merda, que em 10 anos, em 20 anos, ela vai se funcionar, vai estar entre as 200 maiores universidades do mundo. Essa é a grande conversa lá. Em 20 anos, é um plano chamado PDI, Plano de Desenvolvimento Institucional, e a grande meta é essa. Toda semana tem um pró-reitor chamando a gente para ir para São Paulo para discutir a internacionalização da Unesp. Ninguém mais aguenta isso. Né? Ninguém mais aguenta isso. Porque é impossível. E vai chegar, sabe quando vai chegar a ficar já 200 mundialmente? Quando? Nunca. Nunca. Os últimos ranks que saíram agora, vocês viram. A USP é a única. Né? A Unesp nem sai, nem está cogitada. Mas tem os malucos com esse discurso, e esse discurso nos faz. Porque aí, entrando nesse discurso, ninguém pode ficar fora. Você não pode fazer crítica. Né? Então, veja, aí está uma questão fundamental, que é a gente resistir. Eu não vou deixar de trabalhar, eu vou deixar de publicar aluno, publicar as coisas que eu tenho que publicar, etc. Mas eu não posso comprar esse discurso, nós vamos tornar
duzentésima universidade, a mais importante das 200 melhores do mundo, porque não vai acontecer. Não vai acontecer por quê? A própria estrutura da Unesp não permite isso. A vocação da Unesp não é essa. Isso é burrice. É coisa burocrática. Tem gente que pensa e tem muito dinheiro. Não é pouco dinheiro, não. Muito dinheiro. Gasto, dinheiro público. Né? Não posso dizer para vocês se é bem ou mal gasto, mas tem muito dinheiro nesse negócio. Né? Agora, a questão é, os discursos nos fazem, eles nos pesam, e dinheiro também. Você vê o de mansinho, cada dia vai ser do corpo, né? Cada dia te diz uma coisa, faça isso, é bom para você. Veja, eu sei o que é bom para você. Olha, como é que esse negócio que eu sei o que é bom para você? Esse é o discurso do pastor, né? Pastor diz assim, no sentido religioso, no sentido bíblico. O pastor é aquele que sabe, conhece a alma da ovelha, aquele que sabe cuidar, aquele que sabe que é bom para a ovelha, né? Esse é o discurso do pastor, é o discurso da governamentalidade, é de conduzir com coisas. E aí a gente não basta nisso. Acabei falando mais. Vou dizer para o professor Bino o seguinte: quando ele estiver bem bravo lá, que é a Unesp, que ele atravessa a rua e vem trabalhar na Unesp. Entendeu? Está feito o convite, certo? Queria, enquanto a nossa cerimonial tome o lugar dela ali no vão, eu queria registrar nossa gratidão, os nossos agradecimentos ao professor Rogério por ter colaborado. O professor Rogério e o professor Mariano eram as vozes da FACOP do ENEP, então isso nos ajudou extremamente. Então, quero agradecer os dois, agradecer a estrutura, a professora Edma, que nos ajudou, a professora Fifi, agradecer a presença de todos vocês, e mais uma vez agradecer meu querido amigo, professor Divino, pelas sábias palavras, provocou, que é o que nós queríamos, né? A provocação. Muito obrigado, professor Wagner, muito obrigado, Carol, Marcelo. Vamos ao encerramento formal. Queremos também agradecer ao professor Divino, cuja presença contribuiu de maneira significativa para a nossa discussão. Obrigada, professor, e esperamos contar com sua presença nos próximos eventos da FACOP. Muito obrigada e tenham todos uma boa noite.